Boa tarde, meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do segundo ano online. Bom, hoje a tia na história vai falar do dia 15 de abril. Você sabe o que se comemora no dia 15 de abril? Não? Então tá. No dia 15 de abril é o Dia Mundial do Desenhista. Desenho é legal, não é? A gente gosta de desenho. Então, a gente pode comemorar sim. Só que essa atividade que a tia trouxe é uma atividade em quadrinhos. O que a tia precisa que você tente fazer aí, pequeno? Você vai criar uma história em quadrinhos. Aí já tô até imaginando você perguntando: tia, como assim? Muito fácil. Você vai criar um título. Por exemplo, você quer falar sobre o que na sua história em quadrinho? Aí você escreve aqui em cima sobre o que é a sua história, tá bom? Ah, tia, eu quero falar sobre futebol. Então você vai escrever aqui em cima, futebol. E aí você vai dentro desses 3 quadradinhos desenhar os seus personagens fazendo alguma coisa, jogando futebol, conversando, alguma coisa que você achar interessante. Ah, tia, mas eu gosto de uma história de peixe. Então, você vai desenhar dentro do quadradinho os peixinhos conversando ou nadando no rio. Você tem 3 quadradinhos para desenvolver a sua história. Só lembrando que nas histórias em quadrinho, os personagens conversam dentro de balãozinho. Você lembra como que é um balãozinho? Não? Bom, o balãozinho, ele sai assim da cabeça do personagem e aí você desenha uma bolinha e a conversa deles tem que acontecer dentro do balãozinho. Não sei se eu tenho uma caneta aqui, peraí. Pode ser como se fosse uma nuvenzinha assim, e aí você escreve o que eles estão falando. Eles podem ter uma conversa simples, tipo, oi, tudo bom? Só que a conversa tem que estar dentro dos balãozinhos. Se você tiver alguma dúvida, você pode olhar alguma história em quadrinho para você se basear, para ver mais ou menos como que acontece essa conversa, tá bom? Vai ser muito divertido, faça bem coloridinho, bem bonitinho. E você aí que gosta de fazer desenho de sereia? Então, você pode desenhar uma sereia nadando no rio ou conversando com uma amiga sereia. Então, a nossa história ela tem começo, meio e fim, tá bom? Na nossa história, ela começa aqui, quando 2 personagens se encontram. Aqui no meio, os personagens estão fazendo alguma coisa e aqui no final, eles acabam de fazer alguma coisa. Ok? Essa foi a nossa aula de história.